Estamos começando agora mais um episódio do nosso Café com Guerra. Hoje nós estamos aqui com o Dr. André, reumatologista, que vai desmistificar todo o assunto em torno da área da reumatologia. Doutor André, seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado. Explica para as pessoas aqui quem é Doutor André. Eu sei que você é serra talhadense, né? Explica aí. Faz uma apresentação para a turma. Meu nome é André Gustavo, eu sou nascido em Serra Talhada. Me formei em Recife, na Federal de Pernambuco. Depois fiz pós-graduação de reumatologia e depois fui fazer pós-graduação em ultrassonografia. Atuo aqui em Serra desde 2014 na área da reumato e agora estou ingressando na área de ultrassonografia e de intervenção em dor, com infiltrações articulares, infiltrações de coluna, terapia por ondas de choque e outras mais. Olha aí, se você está vivendo com dores constantes para se movimentar, está se queixando de dores nas articulações e precisando dar aquela olhada por dentro, o doutor André é o cara. Porque, olha, além dele atuar como reumatologia, ele também atua na parte de ultrassonografia. Então você consegue enxergar o problema por fora e por dentro, né, doutor? Com certeza. E olha, o que faz um reumatologista? Nós sabemos que a reumatologia é uma das 3 doenças que mais geram benefícios previdenciários. Por que tantas pessoas têm relatos de dor? Explica aí pra gente, doutor. Bom, hoje se sabe que mais de 30% da população brasileira sofre de dor crônica. E dor crônica por vários motivos e várias doenças. E a reumatologia é a especialidade que estuda essas doenças e que guia o tratamento do paciente. Na grande maioria delas, né? Tem outras doenças que são com outros colegas que fazem o acompanhamento. Qual é a diferença de atuação entre o reumatologista e o ortopedista? Até onde vai o ortopedista, até onde vai o reumatologista, e eu acho que depois entra o fisioterapeuta, né, ou não? Bom, o fisioterapeuta atua ajudando na reabilitação nos 2 casos, tanto para os ortopedistas como para os reumatos. Uhum. A parte da reumatologia é normalmente dor crônica por adoecimento, e a ortopedia é por traumas, fraturas. Mas, assim, muitas doenças se cruzam e as 2 especialidades cuidam, entendeu? Entendi. Mas, assim, para ficar mais fácil de entender, ortopedia e traumatologia é queda, fratura, Ótimo. Coisas secundárias a acidente. E reumatologia é o adoecimento do sistema osteomuscular. Ou seja, aquele joelho, você nunca caiu, você nunca sofreu nenhum acidente, mas ele incomoda. É isso? Isso é uma das coisas que a gente avalia e consegue tratar. Entendi. E só pessoas idosas têm esse problema ou não? Está relacionado, tem algum aspecto genético? Como é, hein? Varia de doença por doença. Tem doença que tem o componente genético associado, mas assim, não é uma coisa que acomete somente idosos. Uhum. Crianças, adolescentes, adultos jovens também podem ser acometidos. Inclusive, tem doenças que acometem mais jovens do que idosos. Nós temos até um exemplo aqui, né? Nossa espectadora que veio assistir aqui de camarote. Para quem está nos ouvindo, é normal sentir dor, porque às vezes as pessoas normalizam a dor. Eu tenho uma dorzinha aqui e vai se acostumando. Essa pessoa que está com essa dor, o que é que o doutor pode explicar para ela ter qualidade de vida, né? Bom, eu acho que dor nunca é normal. Dor é um sinal que seu corpo está sofrendo com alguma coisa que precisa ser investigada. Então, caso você sinta dor, mesmo que leve, procure a avaliação de um profissional para poder ter o seu diagnóstico correto e ser tratado. Toda dor leve começa leve, mas um dia ela pode se intensificar e cronificar. Então não deixe para depois. O quanto antes você tratar, melhor vai ser seu resultado. E olha aí, ó, doutor André, ele, além de ser um excelente profissional, a gente já viu até o currículo dele, ele também está produzindo conteúdo, né, doutor? E aí, como é que está desenrolando nessa nova área aí também? Estamos começando, assim, com uma certa dificuldade. Não é muito minha área, mas a gente está chegando lá, vencendo as barreiras. Chega. O importante é ser essa pessoa simpática que você é, simples, tranquila, passar informação, que é o que a população precisa, não é? Perfeito. E você veja como o nosso Café com Guerra
Hoje nós estamos já tendo a nossa visita. Cadê? Ele sempre vem aqui falar. Já já ele fala. Né? Venha, chegue. Ele sempre vem, dá um oi, né, pai? E aí? Diga oi, tio André. Tudo bom? Tu sabia que ele é tio de Laura? Amiguinha de Bia? É, de Laura. Exatamente. A filha dele estava até na igreja ontem. Então, ó, vamos voltar. Senão a gente fica aqui conversando. Vejam, até me perdi. Mas a gente volta. É importante você observar que você não precisa sentir dor. A dor não é algo que você precisa se acostumar. E é qualquer sinal de algo estranho. Por exemplo, nós já tivemos aqui vários profissionais. Em breve nós vamos ter também ginecologia, a doutora Natália. Você precisa conhecer o seu corpo, o seu toque. Você precisa identificar problemas. Então, se você estiver passando por dores reumatológicas, procura lá, doutor André. E, ó, doutor André, onde é que a gente consegue lhe procurar? Para aquela pessoa que está querendo marcar uma consulta, você está com a clínica nova, né? Isso, a gente acabou de inaugurar um espaço novo, bem confortável, bem estruturado para melhor atender os pacientes. Fica na Nova Medical, em frente à delegacia. Isso. Nosso número de contato é o 87-99974-7315. E eu sei que além de você tem outros profissionais. Tem Toninho, que é seu irmão. E ó, Toninho, você eu sei que está escutando, assistindo, que é seu irmão. Eu quero você aqui também, viu? Eu sei que você é mais fechadão, mas tem que ir pra cá também. Tem que ceder e vir, né? Tem que ceder e vir. Eu sei que também tem lá Dr. Rômulo, né? Que é da parte de endocrinologia. Isso, tem Dr. Rômulo, endocrinologista, Dr. João Otávio, que é coloproctologista e também vai realizar exame de colonoscopia na clínica. Tem Dr. Antônio Djalma, que é meu irmão, que faz a parte de medicina fetal e ultrassonografia. E temos também outros colegas que vão ficar vindo de forma mais sazonal. Vai iniciar Dr. Jorlânio, que é um ginecologista daqui da região muito conhecido, e Dr. Niedson, que é psiquiatra. Dr. Niedson, eu gosto muito, eu converso com ele. Tudo que eu vejo sobre psiquiatria, eu mando pro Instagram dele. A gente conversa muito pelo Instagram. E, ó, doutor, tô lhe aguardando aqui, viu? No nosso café. Gente, observem que as doenças reumatológicas, além de ser extremamente séria, causar dores intensas, o tratamento muitas vezes é prolongado, né, doutor? Isso, às vezes até para a vida toda, né? Por isso que o direito previdenciário funciona como esse seguro tão importante para que você consiga desenvolver o seu tratamento lá com o doutor André de maneira apropriada, sem correr o risco de ficar desempregado. Então, ó, se você está passando por esse problema, procura um advogado de sua confiança para te orientar juntamente com um médico que possa analisar, avaliar o seu caso, para que você não venha a sentir mais dores. E nesse caso, a depender do seu contexto, você já sabe, seria cabível ou um BPC, ou um auxílio por incapacidade provisória, ou até um auxílio por incapacidade permanente. Doutor, uma das doenças que as pessoas mais comentam na área quando se fala em reumatologista é a fibromialgia, não é? Explica aí para... Ou tem outra que é mais conhecida? Não, ela é... E acredito que é a mais prevalente até em atendimentos no consultório hoje em dia é a fibromialgia. Explica para a população de uma maneira bem simples, assim, para quem está nos acompanhando e que muitas vezes está sentindo aquela dorzinha e, eita, meu Deus, isso é fibromialgia e tem uma solução. Como é que começam as dores? Quais são os sinais? O que é que acontece a longo prazo? Explica pra gente, por favor. Bom, a fibromialgia é uma doença que gera dor musculoesquelética generalizada, associada à fadiga crônica, sono não reparador. O paciente pode sentir parestesias também. O que é parestesia? Sensação de dormências, formigamentos. Tem paciente que tem a sensação de febre, calafrio. Sério? Tem a questão das alterações emocionais, que muito paciente acaba evoluindo com esquecimento, insônia, depressão, ansiedade. Tudo isso acomete quem é portador da doença. E o mais importante é inicie seu tratamento não só com remédio. Faça atividade física, mude seu dia a dia para que seu cotidiano seja mais agradável emocionalmente falando. Uhum. E
faça acompanhamento contínuo, porque assim, é uma doença que você não pode parar de se tratar. Tem cura? Tem controle. Cura não, mas assim, tem pacientes que conseguem ter melhorar muito a rotina, que conseguem usar remédios só esporadicamente quando está sentindo dor. Entendi. Mas a grande maioria, assim, não consegue fazer isso muito por... A gente vê pelo contexto socioemocional em que ela está inserida, entendeu? Então quer dizer que a doença, além dela atacar a parte física, ela tem uma vinculação emocional? Tem, e assim, é o que dificulta mais o tratamento, porque assim, às vezes o paciente toma a medicação, faz essa orientação direitinho, mas o contexto socioemocional que ele está inserido, de um ambiente familiar estressante, um ambiente de trabalho estressante, tóxico, violento, faz com que seja gatilho para desencadeamento de dores, entendeu? E o pior é que a nossa população não sabe disso, muitas vezes é ignorante, né? Assim, ignorante no sentido de não saber. E aí acha que é frescura. Ah, fulano é cheio de frescura, não pode ter uma raiva que fica se doendo. Isso acontece muito lá? Acontece assim, porque as pessoas são muito assim, o que os olhos não veem, o coração não sente, né? Mas assim, é a doença da dor invisível, né? Muitas vezes o paciente você não vê nada fisicamente falando, você não vê uma junta torta, você não vê nada muito inchado. Aí você passa a desprezar a doença por conta disso. Mas assim, ela existe, ela incapacita muita gente e muita gente está sofrendo com ela nesse momento. Caramba, olha aí, se você... Fala de novo, doutor, os sintomas. Se você tem dores nas articulações... Dor nas articulações, dor generalizada, com fadiga, cansaço, indisposição. Você dorme e não consegue descansar, continua cansado. A dor que piora quando você se estressa, quando você está ansioso. Isso é sintoma clássico de fibromialgia. Só que aí tem que ser investigado. Claro, né? claro. Assim, veja só, você não vai a partir daí dizer eu tenho fibromialgia, não. Pelo amor de Deus. Se você sente isso, vai no médico, porque tem alguma coisa errada. Continua, doutor. Porque assim, várias doenças podem simular fibromialgia. Inclusive doenças não reumatológicas, como o hipotireoidismo, por exemplo. Então, assim, caso você tenha esses sintomas, é interessante que você seja avaliada para definir o diagnóstico e seguir o tratamento. Olha aí. Engraçado que enquanto nós temos... O nosso café com guerra, ele é bem democrático, né? Vem médico, enfermeiro, empresário, administrador, vem todos os profissionais, assim, de uma maneira bem genérica, não é? E quando a gente está na área da saúde, sempre bate num ponto. Alimentação, atividade física, controle de estresse. Que, queira ou não, tudo isso é gatilho para várias doenças, né? Eu digo isso, André, porque nós homens, muitas vezes... depois a gente faz exame de sangue, agora não, vai levando para frente, mas no fundo a gente tá com medo, né? Tá com medo porque provavelmente tá tudo errado. Eu digo por mim, e eu com medo, tudo errado, vai. Homem é bicho difícil de se ver em consultório, pode ver. É, né? É só mulher. E acho que o único consultório que tem mais homem do que mulher é o de Breno. É o de Breno. Somente. E vai a pulso. Vai a pulso. Tudo... Vai com a família levando. E vai embora tudo triste. Né? E eu digo isso porque recentemente eu fiz os exames de sangue e, cara, deu tudo alterado. E você, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Vai dar aquele desânimo. E assim, veja, a gente tá aqui conversando toda semana. Faça atividade física, coma pouco, controle a sua alimentação para você ter qualidade de vida. Porque se você não cuidar disso, vai dar errado em tudo quanto é tipo de doença. Isso. Tudo. No que seu corpo vai funcionar errado, ele vai manifestar alguma doença de alguma forma, né? Entendi. A atividade física iria ajudar, junto com a fisioterapia, para quem está sofrendo de reumatismo, de fibromialgia, perdão. Em que sentido? Para fortalecer a musculação? Ou vai mais na parte psíquica mesmo? Na verdade, é o conjunto, né? Entendi. Porque a atividade de musculação, por exemplo, vai melhorar a qualidade do músculo, ela vai malhar, o músculo vai melhorar e com isso vai doer menos. A parte também de praticar atividade física também tem o benefício emocional,
Desde o emocional, simplesmente pela atividade física, como pela melhora do corpo e do bem-estar e da autoestima. Sim, acaba ficar mais bonito, É. a barriga fica menorzinha, você consegue... Vestir a roupa que tá guardada faz tempo. Rapaz, acho que é a pior coisa do gordo, e eu falo do gordo a pior coisa do gordo é porque você não escolhe a roupa. A roupa é que ele escolhe. Aí você chega num ponto que você só tem 4, 5 camisas que cabem em você. E você guarda as que não estão cabendo na esperança de usar no futuro, né? Você guarda. Pois é, André, é assim mesmo, irmão. Puxa vida, tem pessoas que têm uma facilidade para emagrecer, já outras não gostam de comer. Né? Eu queria não gostar de comer, assim, ser abusado. Não, isso aqui eu não gosto, não. Isso aqui... Eu também queria ser assim. E olha, o que é que você pode falar mais sobre a fibromialgia, por exemplo? Você falou que no tratamento tem medicações para dor, tem infiltração. Como é que funcionam essas infiltrações? As infiltrações em si são mais para outras doenças. Ah, já a gente Para fala. fibromialgia, talvez terapia por onda de choque. Existe até alguns procedimentos como mesoterapia, algumas coisas que auxiliam, sabe? Entendi. E ó, Principalmente nessa dor na região dorsal, às vezes a pessoa está muito travada, muito rígida. sim. Aí alguns procedimentos ajudam, mas tipo infiltração intraarticular para fibromialgia não. Entendi. Agora para outras doenças sim. E ó, lembrando de nada de se automedicar, hein, gente? Ir lá no ChatGPT ou no Google, ver qual é o remédio. E no vizinho. E no vizinho, pegar a receita do vizinho, não é? Veja só, André, artrite reumatoide. Como é que é? Explica aí, que danada é isso? Até o nome. Artrite, acho que está relacionado ao inchaço das articulações. às articulações. A artrite reumatoide é uma doença autoimune que, na grande maioria das vezes, vai inchar articulações de mãos, punhos, tornozelos, pés. É uma doença assim com potencial de mutilar, de gerar deformidades. É aquele pessoal que tem a mão tortinha assim que pro vai lado. entronchando os dedos. Isso. Só que hoje em dia tem muito tratamento bom para essa doença, inclusive muita medicação boa disponível pelo SUS para tratar. E que, caso você sinta dor na mão, rigidez, dor nas articulações, incluindo mãos, rigidez matinal, que é acordar entrevadinho, com dificuldade de movimento, faça a sua investigação, porque assim, é uma doença que, quando tratada de forma precoce, a gente não consegue deixar ela evoluir para deformidades. E não evoluindo para deformidade, você não vai perder função, nem Entendi. movimento nas mãos e outras articulações. Você falando sobre essas articulações, eu me lembrei aquelas pessoas que têm o hábito de ficar estalando os dedos. Isso faz mal? Como é? Não, se creu há muito tempo que estalar dedo ia fazer mal com o decorrer do tempo, mas É um isso mito. não interfere, é um mito. É um mito. Olha aí, gente. É um mito. E lúpus? Eu percebo que na área da reumatologia existem muitas doenças associadas à questão artrite, artrose, porque essa terminologia está relacionada às conexões dos ossos, não é isso? E a osteoartrite? Osteoartrite é a popular artrose, que muitas vezes o pessoal faz a associação de artrose com idade, achando, é o desgaste da idade. Mas não, tem gente jovem com artrose. Então, assim, a artrose é a degeneração da articulação causando dor, Entendi. causando alterações na cartilagem articular também. E pronto, para a artrose sim, se encaixa muito bem as infiltrações. A infiltração é uma medicação que vai lá dentro, né? Isso, a gente coloca a medicação dentro da junta mesmo. Dói? A gente faz com anestésico local. Tem Olha. algum desconforto, mas assim, melhora muito sua dor. Olha aí, ó. Anestesiado. Eu sou o cara da anestesia. Anestesiado, a gente faz tudo. Inclusive, tipo, a infiltração mais clássica de artrose é a de joelhos. Sim. Aí lá a gente consegue fazer o bloqueio do nervo genicular, que é uma infiltração dos nervos que fazem a inervação sensitiva do joelho, para fins de alívio de dor. E também consegue infiltrar ácido hialurônico, que Olha é aí. um gelzinho que a gente coloca para lubrificar o joelho. Só que esse gelzinho ele não tem função só lubrificante, ele tem função anti-inflamatória e que estimula também a formação, a melhora da cartilagem. Olha aí, você não precisa ficar com dor. Entenda isso, principalmente homens. Isso. Feito eu, que, isso é frescura. Porcaria nenhuma. Não precisa, gente. E olha, se você tiver a carteira assinada, você consegue fazer o seu tratamento
de maneira adequada, sem prejuízo da sua remuneração. Que eu acho que esse é o maior medo do agricultor. O agricultor não tem a carteira assinada, mas do trabalhador braçal, não é, que muitas vezes não sabe dos seus direitos e fica sofrendo onde poderia não estar passando por dor. O do joelho, por exemplo, que é um dos maiores problemas relacionados à Previdência Social, veja que existe uma anestesia. Então você vai lá em Dr. André, ele vai anestesiar lá um nervo, vai fazer a aplicação do remédio e você vai parar a dor. E dura quanto tempo, doutor, esse tratamento? A duração do ácido hialurônico no joelho se estima por volta de 6 meses. Só que assim, também depende do grau de artrose do paciente. Uma artrose muito avançada talvez dure um pouco menos, uma artrose mais leve chega a durar bem mais, entendeu? Entendi. É uma coisa que a gente só sabe quando faz a primeira vez. Entendi. Mas assim, a intenção da infiltração é diminuir a dor e devolver qualidade de vida. Não vai curar a doença, mas vai lhe aliviar bastante e vai lhe dar autonomia, né? Porque imagine você sem conseguir movimentar bem o joelho, sentindo dor incapacitante. Em vez de ter dor incapacitante, vai ter um desconforto leve. Enfim, a intenção é alívio. Entendi. E assim, te interrompi, mas assim, que é isso? Além do tratamento, sempre é importante a reabilitação, fisioterapia, todo o contexto ao redor é importante para manter a função da articulação. E olha, uma coisa interessante de você procurar, doutor André, é porque além dele ser reumatologista, ele também é ultrassonografia, né? Então você tem um equipamento e você consegue olhar por dentro, né? Isso, inclusive, esses procedimentos a gente faz todos guiados por ultrassom, para aplicar a medicação no local. Olha correto. Aí, gente. Então, como é? Bota lá, vai olhando, e aí já consegue ver o desgaste, não é? Da cartilagem. Já. Durante a ultrassonografia de joelho, por exemplo, a gente já consegue ver muita coisa. Basicamente, o que a gente não vê é ligamentos cruzados. Entendi. Mas, tipo, a borda do menisco, não vê ele completo, mas vê uma parte. Os ligamentos colaterais. A gente vê se tem osteófito, se tem artrose. Osteófito é o desgaste, é o bico de papagaio que o pessoal chama. Sim, o bico de papagaio. A gente já consegue ver no ultrassom, consegue ver se tem água no joelho, consegue ver se tem cisto, consegue ver um monte de coisa. Olha aí. Doutor, deixa eu ver, que eu anotei um bocado de doença aqui. Gota é uma doença... É ruim da gota, né? Que é a gota serena mesmo. Porque é outra doença em que, tipo, não é só o remédio que trata. Que a gota ela é proveniente do acúmulo de ácido úrico na circulação e a circulação extravasa para as articulações. Explica aí para quem está nos ouvindo, que danado é ácido úrico? Ácido úrico é uma substância encontrada em alguns alimentos que, quando é em excesso no sangue, ela extravasa para as articulações, causando dor, inchaço, artrite, entendeu? É aquela tipo... Agora, pronto, é uma doença que acomete mais homens. Por quê? Não se sabe por quê, mas estatisticamente é bem mais prevalente em homens. Entendi. Mulheres vêm ter gota normalmente já depois de idosas. Entendi. Normalmente. É muito difícil uma mulher, antes da menopausa, desenvolver gota. Não é impossível, mas é mais difícil. Claro. E assim, qual a dificuldade dela? A danada da dieta. Porque... tudo vai pra comida, gente. Tudo lasca na comida, pelo amor de Deus. Porque a gota, assim, o paciente tem que restringir o consumo de carne vermelha, de embutidos, enlatados, de bebida alcoólica. Tudo entendeu? De bom. É aquela típica crise no dedão do pé depois de um churrasco no fim de semana. Então, por exemplo, depois do churrasco você tá com a dor no dedão, é? Costuma surgir assim, com uma dor no dedão do pé, uma dor intensa, às vezes uma dor que até passar o dedo em cima, alisando, já é suficiente para incomodar. Graças a Deus eu nunca tive. E além dessa dor, porque a pessoa pode pensar, isso é porque eu andei muito, eu fiquei sentado, é circulação. Se não tratar, vai indo para as outras articulações, é isso? Ela tende a acometer outras articulações e tem casos que geram uma doença chamada gota tofácea crônica, que você acumula tofos, que é como se fosse bolo de massa de ácido úrico nas articulações. Eita, bicho. Fica saindo umas massinhas brancas, que aquilo é o excesso de ácido úrico na articulação. Excesso. Já. E é só a carne vermelha que o excesso disso? Não, carne vermelha, aí embutidos. Embutidos
Salsicha, linguiça, toicinho, aí Tudo de bom. moela, fígado. Eita. Deixa eu lembrar mais. Tudo de bom você tá falando. Camarão não pode. Muita coisa. Caranguejo. Caranguejo, feijão, o ideal era não comer, mas como a gente é de uma região que o feijão é muito importante na dieta, assim, eu dou umas orientações de botar de molho, cozinhar sem carne, não usar tempero industrializado, como por exemplo Sazon, essas coisas. que também são temperos ricos em purina e podem desencadear crise. Você falou também. do feijão de molho. É verdade que é interessante deixar o feijão de molho, porque ele solta as toxinas, né? Toxinas eu tô falando de maneira ignorante, tá? Eu nem sei. O ideal é deixar de molho de um dia para o outro, né? E desprezar a água para fazer o cozimento. Só que para fins de ácido úrico, o ideal era proibir mesmo. Só que como Entendi. é uma coisa que é muito Comum. da nossa raiz, da nossa cultura, aí eu nem proíbo, eu peço para rapaz. diminuir. É porque o feijãozinho, rapaz, o caba já tá doente. Aí já não pode comer a carne. Se não tiver feijão, nem parece que almoçou, né? Não pode tomar uma cerveja, pra quem gosta. Aí comer tirar o feijão é um sofrimento. Eu tô dizendo a você, oi, gordo, é terrível. Eu falo por mim. Pelo amor de Deus, é só problema. É só problema. A gente tem que emagrecer, a gente. Tem que emagrecer. Não, eu tô nessa dieta, eu tô nesse rojãozinho que eu fico brincando, eu não quero deixar minha esposa viúva, não. André, lúpus eritematoso sistêmico, que nome bonito. Juliana, você poderia colocar o nome de um sobrinho seu, de lúpus eritematoso sistêmico. Né? Mas depois eu marcar a consulta com ele. Tchau, Ju. Isso tem realizado. Doutor, lúpus eritematoso sistêmico. Que nome difícil danado. O lúpus é uma doença, é uma síndrome que pode acometer praticamente todos os sistemas do corpo. O lúpus é genético, é? É um autoimune, né? É uma doença autoimune, só que tem algum componente genético associado, só que, tipo, surge porque surge. A gente não sabe exatamente o que é que faz ela surgir. Eu já vi casos que surgiram espontâneos, já tive um caso de uma paciente que ele surgiu após um estresse pós-traumático muito intenso. Ela sofreu um acidente com o esposo, nunca tinha tido nada e o esposo faleceu nesse acidente. E devido a todo o trauma, ela desencadeou a doença. Abriu perdendo cabelo, artrite, ficou vermelha. Caramba. É verdade que existe essa conexão em relação a... Calma. Em relação a essas doenças autoimunes, é impressão minha que não há, por exemplo, se desenvolve de formas aleatórias e muitas vezes a ciência não entende o porquê? Isso, sim. São doenças que a gente diz surge porque surge. Ela aparece, mas a gente não sabe definir o porquê. O médico, cravar. A medicina como um todo deve ficar louca com isso, né? Porque a medicina gosta muito de evidência, de saber o porquê, de exatas. Se você fizer isso, vai causar aquilo. Claro que tem a margem de erro. Isso, mas assim, em compensação, tem tratamento. Caso você seja portador, tem tratamento e tem como ter uma qualidade de vida na grande maioria das vezes. E como é que funciona esse caso de lúpus? Cai cabelo? Fica com... Como é, hein? Explica pra gente aí os sintomas. Eu sei que você comentou que tem um aspecto também muitas vezes emocional ou de algum evento traumático, né? Isso, mas assim, ela tem várias faces, o lúpus, né? Então, tem paciente que manifesta mais de forma articular, tem paciente que manifesta de forma cutânea, tem paciente que é misto, que envolve de uma forma e de outra. E meio que, assim, é um mundo, a parte de lúpus, que não dá para cravar um modelo único, entendeu? Claro. Tem paciente que começa com insuficiência renal, descobre depois que está na hemodiálise, depois que está na Puxa maca. vida, então vamos lá, peraí. Tem paciente que começa, por exemplo, existe um acometimento psiquiátrico chamado psicose lúpica. Às vezes se descobre o paciente durante um surto, vai fazendo a investigação e vê que é lúpus. Minha gente, vê que complexidade. Rapaz, como é que o cabo estuda tanto isso? Porque assim, para quem não é da área da medicina, feito eu, você pega assim, ortopedista, não é só osso, quebrou, só osso não, pelo amor de Deus. É osso, quebrou, conserta. Cardiologia, o coração. Tal, não sei o quê. Agora, reumatologia. A pessoa tá lá, por algum motivo, teve um problema nos rins,
né, os rins não estão funcionando, está precisando fazer um tratamento, aí descobre que é um problema reumatológico que causou aquilo. Que causou aquilo. Quem diagnostica lúpus nesses casos de insuficiência renal são os nefrologistas. Os nefrologistas. Depois que chega na investigação, às vezes faz biópsia renal e se descobre que o motivo daquela insuficiência renal, normalmente numa mulher jovem, é lúpus. Caramba. É muito complexo, viu, a reumatologia. E assim, e também tem as formas articulares, Sim. aí dá o eritema malar, que é as manchas vermelhas na face. Sim. Pode dar lesões cutâneas difusas também. Alopécia, que é queda de cabelo. Tem outras coisas também, entendeu? Que são até as mais comuns. Impressionante. Pense numa área da medicina complexa. Tu acha que é mais complexa a parte da neurologia ou da reumatologia? Aí vai puxar a sardinha, né? Eu acho que tudo é complexo. É, realmente. Doutor, espondilite anquilosante. Olha, outro nome difícil, viu? Espondilite anquilosante é aquela doença que é uma doença autoimune também, que envolve predominantemente a coluna. É aquela doença, aquele pessoal que você vê tortinho para frente, Sim, que não consegue girar o pescoço, que para olhar para o lado gira todo. sim. Aí, só que hoje em dia, com os tratamentos disponíveis, o paciente não chega a ficar daquela forma. É como se tivesse travado, é como se grudasse e você não conseguisse girar. Isso, os ossos da coluna eles vão anquilosando, que é grudando um no outro e o paciente vai perdendo a capacidade de flexionar e de rotacionar. Isso acontece muito na zona rural, né? Ou não? Tem alguma Não, causa específica, não? Não, ela não é tipo relacionada a trabalho, a esforço. Pode acometer qualquer um de zona rural, urbana. Entendi. Ela sim tem um componente genético importante, Entendi. tem um componente genético importante, mas também não é isolada. A grande maioria das vezes é um caso só na família. E o quadro típico de início é dor lombar, predominantemente noturna, uma dor que faz você acordar por ela, não é acordar para ir no banheiro e perceber que está com as costas doendo, não. É a dor fazer você acordar na madrugada. Eita, rapaz. Você Associada à rigidez matinal também. entrevado. Acordar entrevado e esse entrevamento durar mais de 20 minutos, 30 minutos. Rapaz, pior que o doutor falando aqui essas coisas, aí você vai pensando, né? Rapaz, às vezes eu acordo de manhã entrevado, eu não consigo fazer isso e aquilo. Tem que investigar. Não, é só pantinho mesmo. André, qual foi o caso assim mais gratificante assim que tu teve na medicina? Seja na parte de estudante, como profissional. E o mais complicado, assim, o que ficou marcado assim na tua jornada? Pergunta difícil, fora do difícil roteiro, porque hein? é tanta coisa para lembrar que... É. Mas é aquele, assim, a ideia é aquele que... É Dona Maria, claro, um nome hipotético, né, que... Bom, eu vou lembrar de um caso, ela é uma paciente minha do Carmo. Eu falando dela, ela vai saber quem é. Olha aí, Se ela assistir, ela vai ver. tu já manda pra ela assistir. Ela é uma paciente que tem um quadro de fibromialgia bem exacerbado, só que ela mudou de vida, assim. Conseguiu fazer atividade física, colocar na rotina, perdeu peso, ajustou o seu dia a dia e teve uma melhora importante de dor. Ainda faz tratamento, ainda faz acompanhamento, mas ela melhorou muito a qualidade de vida. É o paciente exemplo. Não é? Olha aí, o paciente exemplo, volta e meia a gente volta. Perder peso, atividade física, alimentação e a medicação lá com o doutor André. Doutor André, o que é que você quer mais conversar aqui com a gente? Que meu roteiro já acabou. Qual é o assunto qual é o tema a doença, na verdade, que mais você atende lá no consultório? Rapaz, eu acho que as principais a principal é fibromialgia. Aí aparece muito a questão de doenças de coluna, né? Hérnia de disco, espondilite. Tendinopatias, que é o pessoal com dor no ombro, que tem tendinite, bursite também. Interessante que eu vi uma postagem de Toninho, o irmão dele, que o banquinho que ele senta para fazer um cavalinho. Explica aí, o banquinho que ele senta para fazer os exames da ultrassonografia é um
Tem uma ergonomia diferente, né? Aquilo ajuda porque você senta numa postura que consegue manter a lombar numa posição boa Entendi. e evita dor no final do dia e outras doenças ao longo do tempo. Porque um dia só não faz mal, não, mas todo dia, o dia todo. Durante vai 20, judiando, durante 30 anos. E é só essa mãozinha, né? Ou assim, para quem for destro, né? Por exemplo, eu faço ultrassom, eu tenho tendinopatia do ombro tem? justamente por conta desse Desse movimento. movimento aqui. E você não pode nem encostar o braço, né? Não. Porque senão você não consegue fazer o movimento, né? Só que como minha rotina, tipo, envolve atendimento e exame, tipo, naquele dia no exame, né? Entendi. Eu fico mesclando, aí não... Entendi. Eu vou levando. Entendi. Traga suas palavras finais para quem está nos ouvindo. Bom, eu agradeço o convite. Foi um prazer estar aqui. Eu dei trabalho, mas eu cheguei. Que nada. Feliz é você estar aqui com a gente. E foi bom demais. Aguardando o próximo convite para fazer de novo. O convite já está feito. Vamos só marcar a data. Pronto, Né? combinado. Vamos já marcar. Queria agradecer demais, doutor André, pela Foi um sua prazer vinda, mesmo, viu? pela sua disponibilidade. Veio aqui, ó, falou de várias doenças, sintomas, causas, o que pode gerar essa doença e, sobretudo, o que você pode fazer para melhorar. E a primeira é lá em Dr. André. E, ó, tamo junto, é só o começo do nosso Café com Guerra.